Boa noite, estamos aqui entrando na live de hoje. Aguardar a doutora Janaína para começarmos. Estão me escutando bem? Oi, Carlinda, boa noite. Me dão aí o ok do. Me deem aí o ok do áudio, pessoal. O áudio está bom para vocês? Oi, Carlinda, tudo bem? Fernanda, nossa nutricionista também está entrando aí. Ok. Ótimo, ótimo, Carlinda. Ana Paula que acompanha a gente também. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live hoje. Nossa convidada, a doutora Janaína, endocrinologista. Vai ser uma conexão Maranhão, Minas Gerais hoje, São Luís, Belo Horizonte. Vamos conversar e bater um papo muito interessante sobre diabetes, low carb, cetogênica, jejum intermitente. E vamos lá. Só aguardar a doutora Janaína Endócrina para a gente começar a bater o nosso papo sobre esse grave problema de saúde pública, que é o de diabetes, bem relacionado à síndrome metabólica, doença renal crônica, em todo o nosso país e no mundo. Eu vou entrar aqui, vou sair rapidinho e volto novamente, tá? Volto já. Só checar aqui com a Janaína. Oi, Sônia. Vou sair e volto já. Vou só checar aqui com a Janaína se houve algum problema para ela entrar. Ah, Janaína entrou. Oi, Janaína. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite, Janaína. Tudo bem? Tudo bem, você? Ele escuta em alto e bom som. E você? Também, escuto bem. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. O pessoal está entrando aí para a nossa live de hoje. E eu acho que vai ser muito bacana o nosso papo, muito interessante. Temos muitas coisas boas para discutir sobre diabetes e comida de verdade. Não é isso, Janaína? Estou honrada em estar aqui. Você está fazendo um trabalho muito bacana, Flávio. Estou, assim, te acompanhando. É isso. Precisa, gente, precisa, porque a gente fica aqui só no Sudeste, não dá certo isso, né? Com As cer pessoas do Brasil inteiro têm que ter profissionais bacanas que estudam e se dedicam a espalhar conhecimento e informação, né? com certeza, com certeza. Esse meu start de entrar E para Larissa, a BLC, para a Associação Brasileira Low Carb, que é um movimento que a gente faz parte hoje, eu, a Janaína e diversos outros colegas de diversas especialidades em todo o Brasil. Esse start foi através do José Neto, do nefrologista, meu colega nefrologista, e através das redes sociais dele que me despertaram essa mudança e essa quebra de paradigma que a gente vive e que a gente está ajudando a quebrar em todo o nosso país. Bem, é Janaína, uma luta diária, né? com certeza, com certeza. Eu, até para teus seguidores me conhecerem um pouco, eu sou médico clínico, sou médico nefrologista, formei no estado do Tocantins, fiz residência de clínica em São Paulo, no servidor do município, e nefro no servidor do estado de São Paulo. E em São Paulo tive a oportunidade de trabalhar em grandes hospitais, nos 4 maiores hospitais da cidade, Santa Marcelina. Fui plantonista do Hospital do Rim, que é o hospital que mais transplanta na América do Sul. E há 6 anos voltei para o Maranhão, para a minha terra natal, e aqui eu tenho uma prática clínica intensa, tanto em ambulatório quanto em hospital,
e o que a gente vê é que as pessoas estão cada vez mais doentes. A gente entra no hospital e a gente vê que cerca de 70% daquelas doenças que acometem aqueles pacientes poderiam ter sido evitadas. A gente divide a medicina em duas partes bem distintas, a meu ver. Uma parte em que as doenças infecto-contagiosas militavam de uma maior forma, mas depois com o surgimento de antibióticos, depois da década de 20, os avanços da medicina, a gente começou a tratar muito bem doença aguda, pneumonia, infecções. Os avanços hospitalares foram imensos. Mas a Mas não gente é só tem... isso que mata, né? O que mais mata hoje não é isso. Com certeza. Então a gente está nessa era das doenças crônico-degenerativas e metabólicas. E o diabetes, nessa situação, diabetes e metabólica tem um papel essencial hoje na população. Te convidei por te considerar um expoente da endocrinologia hoje a nível nacional. Obrigada. Teu trabalho é sensacional e a gente sempre acompanha. E por isso que eu te convidei para a gente bater esse papo aqui hoje. Queria que tu falasse um pouco da sua pessoa e da tua prática clínica. E o que te levou a trilhar esse caminho? Então, eu tenho 16 anos de formada. Eu fiz medicina na UFMG. Fiz residência de clínica no hospital aqui em Belo Horizonte mesmo, o Odilon Berens, em 2005. Depois comecei nefrologia. Ah. Fiquei muito deprimida na hemodiálise, larguei. Falei, não quero isso. Eu quero evitar que ele chegue na hemodiálise. Aí eu falei, vou fazer endócrino. Aí fiz endócrino, depois fiz a prova de título, e aí fui trabalhar no hospital aqui em Belo Horizonte como preceptora de residência de clínica médica. Só que eu trabalhava numa ala de amputados, só diabéticos graves, amputados, reamputados, revascularizados, bem complexos, usando insulina, comendo pão de sal no hospital. E eu fiquei 5 anos vendo uma amputação atrás da outra, dia a dia, aquilo foi me corroendo. Eu falei, eu não aguento mais, eu preciso de alguma coisa diferente. E eu amava, assim, a Ivana, eu amava, e a Vitória tá aí também. Eu amava, sabe, fazer o que eu fazia, porque era no SUS, e eu adoro o SUS, eu trabalhei minha vida inteira no SUS. Sim. Aí eu comecei a trabalhar no consultório e eu vi que em convênio era muito difícil falar de mudança de estilo de vida, né, com os pacientes, que em 20 minutos, como é que você fala? Que ele tem que tomar remédio, que ele tem que... Não tem jeito. Não tem jeito. E eu fiz uma mudança pessoal, não foi porque eu aprendi na residência, não aprendi no meu... Eu fiz mestrado também em diabetes, uma droga nova para diabetes. E aí eu vi que estava tudo errado, que eu não queria drogas novas, que eu queria estudar a causa e tratar a causa e melhorar isso. Fiquei meio frustrada com esse negócio de remédio. Falei, não é por aí que eu quero ficar, sabe? Sim, eu falei, eu quero estudar alguma coisa diferente, o efeito dos diferentes carboidratos. Aí meu preceptor falava, mas tem nada a ver, Janaína, carboidrato é carboidrato, caloria é caloria. Eu olhava assim e falei, não é isso não. Quero ver outras coisas. E nisso eu estava passando mal há 5 anos, eu tinha enxaqueca grave, eu tinha disbiose, intolerância à lactose, eu estava 5 anos sem comer carne, porque eu passava mal com carne vermelha. E eu amava carne vermelha, então as duas coisas que eu mais amo na vida, que é carne e queijo, eu não estava conseguindo comer. Sim. Anemia, mal-estar, eu já tinha passado por 3 gastros, 2 endócrinos, eu tinha hipoglicemia reativa, sabe? E eu comecei a estudar nutrição sozinha, comecei em congresso para ver se eu achava alguma solução, e comecei a aprender sobre os grãos e o intestino permeável, que é o leaky gut, que hoje me interessa muito essa área. Me deram 1000 diagnósticos, né? Desde você tem um câncer oculto, que você não sabe qual é ainda, até intestino colo irritável, né? E eu falei, não tenho nada disso. E quando eu cortei os grãos, eu já não comia açúcar há muito tempo, isso eu já não fazia, mas quando eu cortei os grãos, e sem querer eu entrei mais ou menos numa dieta low carb, cetogênica, em 30 dias sarou tudo. Tudo. E desde então nunca mais tive nada. Eu falei, nossa, tá tudo errado, tem que estudar mais. E aí me falaram do Souto, eu entrei no blog do Souto, comecei a ler tudo. Aí vi os livros do Gary Taubes, aí comecei a ver podcast do Jimmy Moore, e eu fui mais pra cetogênica, porque eu tenho enxaqueca, né? Tinha, né? Comecei a me interessar sobre esse assunto. Então, a partir daí, eu vi que eu precisava falar mais com meus pacientes, aí eu tive que sair do convênio. Falei, eu vou investir no particular e vou ficar 1 hora conversando com meus pacientes. Aí hoje eu atendo 1 hora, eu fico 1 hora inteira conversando, explicando, desenhando, dando aula. E aí eu vi que eu estava revertendo diabetes, e aí eu vi que eu estava conseguindo emagrecer as pessoas, que eu já tinha, sabe, assim, desistido. O que aconteceu? Travou tudo aí, travou tudo. Vamos novamente. Vamos embora. Consegue? Então é isso. Vamos. Vocês me ouviram até que horas? O que eu falei que vocês ouviram por último?
Não, acho que tu estava terminando aí a tua evolução, a tua experiência, a tua melhora dos sintomas, né? A retirada de grãos, acho que o pessoal entendeu bem. E o nosso tema de hoje é diabetes, né? O teu carro-chefe. Eu também gosto muito dessa área, até porque quando eu fui fazer meu R3, a minha primeira escolha era endócrino, e aí eu passei na NEF no final da clínica e acabei vendendo para a NEF. Mas eu gosto muito da área, né, de endocrinologia, e o diabetes realmente me fascina. Até porque, como você, ficou muito triste com os amputados, com aquela situação da doença final já, das consequências da doença. E eu vejo isso também no renal, linha de defesa ao máximo para ajudar esse paciente na prevenção. Naina, a gente sabe que diabetes era uma doença rara. Em 1800, 1900, a gente tem relatos bem fortes da raridade dessa doença e só era encontrado, a gente só encontrava pacientes diabéticos, geralmente em grandes tais, em grandes cidades. E casos têm aumentado, especialmente da década de 80 para agora. Onde a gente errou? O que a gente está errando? Tem uma história muito legal naquele livro do Gary Taubes, né? O Açúcar Culpado ou Inocente. Ele conta bem essa evolução do diabetes. Peraí. Tá travando ainda? Não, Olá? vamos lá. Travou Oi, aí? estou te Tá escutando. dando pra Você me ouvir? escuta? Oi. Não, Eu tô aqui te não. ouvindo. Vocês estão Não, estou ouvindo, dando para gente? ouvir. Tá todo mundo ouvindo aí? Está dizendo Então que tá. travou o seu. Peraí, que travou o seu. Travou o meu? Ai, meu Deus. Vou mudar de lugar. Peraí que eu vou mudar de lugar. Não é possível. Deixa eu ver. Ah, cadê a Janaína? Ai, meu Deus. Você tá me vendo? Estou te vendo. Vê se destravou, gente. Então, acho que destravou. Peraí. Voltou. Voltou? Então tá. Ok, vamos lá. Isso é intriga da oposição, gente, porque a gente quer abrir Isso, muitas mentes com o que a gente vai falar. isso. Então, onde que a gente errou no diabetes? A gente errou quando os Estados Unidos começaram a dar muitos ouvidos para lobistas da indústria do milho, de grãos e cereais, e para o nosso querido Esse Eu Quis, né, um bioquímico aí, que cismou que a gente tinha que parar de comer gordura e comer um monte de grãos integrais e comer de 3 em 3 horas. E a indústria adorou produzir os snacks, todo mundo adorou comer, ficou todo mundo viciado em açúcar e gordura trans. E desde então a gente teve um aumento exponencial da hipertensão, do diabetes, do infarto, do câncer, do Alzheimer, da esteatose hepática. Os transplantes de fígado hoje, a maior causa não é a cirrose alcoólica mais, é a esteatohepatite, que é causada por excesso de frutose e carboidratos em geral e pela síndrome metabólica. Então, a gente errou quando a gente parou de comer 30% de carboidratos de comida de verdade e passou para 60% de lixo. Essa é a minha opinião. E tá difícil. A gente vai em congresso, Isso aí. todo mundo de barrigão, não é isso, Vlá? Seus colegas nefros também? Que tanta gente na nossa área, né? Você vai no médico, tá gordo, fumando, vai no nutricionista, tá gordo, não é? Isso Todo aí. Eu mundo comendo mesmo, pão integral. todo mundo pão integral. E isso tem uma história bem interessante, que na década de 50 teve um presidente norte-americano que teve um infarto, foi Eisenhower, e esse fisiologista que a Janaína citou, Ansel Keys, o fisiologista de Minnesota, fazia princípios observacionais que não inferem causa e apenas associação, e a hipótese dele era que era gordura saturada e causava as placas de ateroma e os infartos. E a população empolvorosa queria uma solução para aquele problema de saúde, e esse monstro, esse mito nutricional tem ceifado milhões de vidas ao longo desses 70 anos de modo absurdo. Não, e mesmo ele sabia e admitia que não era o colesterol da dieta É, que era culpado, mas isso se sim, perdeu.
né? Isso se perdeu. Se Até ele perdeu. admitia isso, até ele. Mas ele continuava achando que o colesterol no sangue causava infarto. E se você pegar um paciente hoje, tem estudos com 8.000 pessoas, pacientes que chegam infartando no hospital, não sei se leu esses estudos, pacientes chegam infartando no hospital, você vai olhar o colesterol. Normal. 50% dos pacientes que LDL infartam têm abaixo o de 130. LDL abaixo de 100. 70% o LDL abaixo de 130, ou seja, 130. considerado normal. Então, que tipo de marcador é esse? Né? Então, hoje Isso. nós sabemos que não é isso, que é inflamação, correto? Que é a Sem dúvida. inflamação que é culpada. O colesterol está ali, ele é reparador, ele tá realmente, ele participa do processo, mas ele não é culpado. É como se fosse um bombeiro no incêndio. Você olha de cima, ele está ali, né? Mas não quer dizer que ele causou um incêndio. Tem outras Sem coisas que dúvida. participaram disso, né? Sem dúvida alguma. E o papel da indústria alimentícia, né, nesse caso você citou muito bem, é essencial. E desde a décadas eles têm uma luta feroz para disputar o nosso paladar. E para isso eles fazem de tudo, uma mistura explosiva de sal, açúcar e gorduras E ruins, gordura. buscando a hiperpalatabilidade dos Palatabilidade. alimentos, palatabilidade dos alimentos, para que a gente se vicie. E aí tem aquele slogan: é impossível comer um só. É tudo que querem. Não são eles que vão ter as consequências. Então, para eles é muito fácil. É, Houve uma eles, na verdade, reunião. eles têm as consequências também. Que eles também estão comendo Tem? muita porcaria. Sem dúvida. E em 99 houve uma reunião de presidentes das maiores empresas alimentícias do mundo, em Minnesota. Uma noite chuvosa, eles se reuniram e discutiram sobre o que fazer com o aumento de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Será se eles estariam envolvidos ou não? No final da reunião, eles sabiam e sabem que estão completamente envolvidos nessa roubada, mas o dinheiro falou mais alto e ninguém e a discussão por alimentos mais saudáveis não prosperou de forma alguma. Janaína, É, com relação... Pode falar. então, o que acontece também é que as pessoas não entendem muito bem. Eu participo de grupos de mães médicas, então, assim, muitas mães médicas, e eu fico assustada às vezes de Sim. ver, eu vi uma pergunta aí sobre açúcar para criança, que hoje é muito comum, mesmo nas mães médicas, no meio médico, as mães trocarem açúcar refinado por açúcar demerara, açúcar Isso, mascavo, e falarem que isso tudo bem, que é saudável, que é orgânico. E isso é isso. uma roubada, assim, na verdade, isso já está estabelecido, que nenhuma criança deve comer nenhum tipo de açúcar. E quando eu falo açúcar, gente, biscoito Maria tem açúcar, tá certo? Biscoito maisena, creme cracker, tudo tem açúcar, vocês viram o Flávio falando, açúcar, gordura e sal. Quanto mais açúcar, gordura e sal é melhor combinado, mais crocante, mais palatável fica. Então a gente não deve dar nada disso até 2 anos de idade, nada de açúcar, nenhum tipo de açúcar, não interessa o açúcar. Aí tem aquelas coisas que você vai comprar, não tem açúcar nenhum, mas tem maltodestrina, tem açúcar. Então, e depois dos 2 anos, o que a gente faz? A gente tenta manter sem açúcar, o máximo de tempo possível, o açúcar é uma exceção. Mas isso não é feito. Então, as crianças já no útero, elas já são expostas a açúcar. Então, Sim. a resistência insulínica começa no útero, chama epigenética. Então, o que a mãe come na gestação dela influencia se a criança vai ser diabética ou gorda na vida adulta. Aí a criança nasce, né? E aí, com 3 meses, a vovó vai lá dar um suquinho de laranja, não sei o que, não sei o que, uma bananinha. Aí, beleza, aí chega alguém, tadinho, só um bolinho, põe açúcar no bolinho. Pronto, acabou. Aí a Isso. criança muda o paladar fica doce, que é doce, sempre bolinho pra cá, bolinho pra lá, brigadeiro aqui, brigadeiro lá. A criança às vezes nem tá gorda, porque ela tá crescendo, mas a gente tá induzindo uma resistência insulínica nessa menina, nessa criança. E essas crianças que nascem e que são expostas ao açúcar até os 2 anos, elas têm mais chance de ter obesas e diabéticas na vida adulta. E aí começa uma questão toda de hábitos alimentares. Não é só o sedentarismo. Não é só, eu vou comer aqui, vou gastar ali. O que você faz, os efeitos hormonais do que você come, que geram uma resistência insulínica, que a longo prazo a conta chega. Vocês veem Chega. jogadores de futebol, os atletas, eles comem muito carboidratos, né? E aí quando eles se aposentam, eles não precisam parar de tudo, mas reduz 40% o nível de atividade. Eles ficam gordos, super obesos, tá cheio de atleta aí, jogador de futebol com artrose, direto. Por quê? Porque induziu resistência insulínica ao longo dos anos. O atleta low carb está aí para mostrar que não precisa, né, de carboidrato para correr. Eu tenho vários pacientes. A Maria Vitória está aí assistindo. Tem vários pacientes assistindo que correm com pouquíssimo carboidrato. Então, isso é importante que as pessoas entendam que nós estamos induzindo resistência insulínica ao longo dos anos. E aí o pessoal fica
com a tela, né, no computador, a criançada o dia inteiro, são mais de 2 horas de tela, né, que já aumenta o risco de diabetes e de obesidade. Então, os nossos hábitos vão começando a criar um problema sem precedentes. Sem dúvida alguma. E aí a gente se encontra nessa questão da epidemia do diabetes tipo 2, que é um tsunami. O diabetes causa uma das neuropatia, doença cardiovascular, gueira, AVC, doença renal crônica e por aí vai. Janaína, a gente tem um tratamento do diabetes hoje, a parte medicamentosa e a questão alimentar. Qual seria o tratamento padrão hoje para o diabético tipo 2, aquele gordinho com 40 anos de idade, um IMC acima de 30, esteatose hepática, um ácido úrico algo elevado, triglicérides 300, um HDL baixo, que é um paciente patológico de síndrome metabólica. O que Típico, você tem a dizer né? desse tipo de situação? Típico. Fala o tratamento preconizado ou o tratamento que eu dou? O que a gente dá, o que a gente dá. Ah, bom, porque o tratamento que eu dou não é o preconizado. O preconizado é pão integral com cottage, comer de 3 em 3 horas, né? Pode comer um pouco de açúcar, desde que esteja dentro das calorias. Isso é o preconizado. Então, o que eu faço hoje? Chegou o seu João tomando 150 remédios, entre eles sulfonilureia, remédios que aumentam a insulina, doses altíssimas de insulina, com todo esse quadro que você falou. Isso. Eu olho ele, peço exames, mostro que a insulina está alta, mostro que ele tem resultado nesse tanto de remédio, não está adiantando nada. E aí eu começo a mostrar que o risco cardiovascular dele continua alto, apesar da estatina que ele está tomando, porque o triglicérides está alto e o HDL está baixo. E a gente sabe que a relação entre os dois é muito importante. O ideal é que esteja abaixo de 2. Esses pacientes chegam para mim com essa relação acima de 8, 9, que é o tipo de relação que eu tinha nos meus pacientes amputados no risoleta. Todos com dose alta de estatina, todo mundo amputando e reamputando. E é uma tristeza. Então, esse paciente chega para mim, a primeira coisa que eu faço é pegar os remédios e dar uma higienizada. Então, eu tiro todos os remédios que aumentam a insulina e troco por remédios que abaixam a insulina ou que melhoram a sensibilidade à insulina, para tentar reduzir a dose de insulina que esse paciente está usando, que a maioria deles chega para mim usando insulina também. Sim. Então, com isso, eu já consigo reduzir a insulina horrores. Aí eu peço exames e eu peço para assistir alguns textos meus, ler uns vídeos meus, umas palestras, mando uns livros para ele ler, para tentar mudar o mindset de parar a pessoa, porque a mudança de paradigma é muito grande, os médicos dele não vão gostar. Bom, quando o paciente volta com exames, ele já volta com ele regalado, porque ele viu que ele conseguiu tirar já metade da insulina só com a mudança dos remédios, e porque ele assistiu as palestras e conseguiu tirar o açúcar e o refrigerante, mas ele ainda come arroz com feijão, ainda come farofinha, e a gente vai conversar, né? E aí eu fico 1 hora, eu dou uma aula, eu tenho uma tela do meu consultório, dou uma aula mesmo, mostrando o que é resistência insulínica, como que começa, onde que o fígado entra, por que acontece, por que ele está com esteatose, por que ele está com gordura no fígado, que não tem nada a ver com gordura, que ele pode comer o torresmo que ele quiser, que o problema é as 7 frutas que ele come, né, por dia, e o refrigerante, e vai, a farinha refinada. E aí eu explico que é low carb, mostro, falo tudo que ele pode comer. Na verdade, eu não foco tanto no que não pode. Então, na minha consulta, acho que isso é muito importante. Se a gente só foca no proibido, o proibido desperta mais interesse, né? Sim. André É já mais assistiu minha gostoso. aulinha. André já assistiu minha aulinha aí, anda, tá aí. E eu explico isso. Então, eu falo, olha, o que causa resistência insulínica? O que é resistência insulínica? Acho que essa é a pergunta, né, que se todos os médicos soubessem, a gente não estava no buraco que a gente está. Com certeza. Então, quando a gente come demais carboidratos refinados repetidas vezes, engorda e começa a comer comida processada e aumenta a inflamação no organismo, a gente acumula gordura na barriga, tá? Tem gordura na barriga, gente, a gordura ela não é inerte, ela não tá ali de bobeira olhando para você, esperando você usar, não. Ela produz diversos hormônios e substâncias que aumentam a inflamação e que dificultam a ação da insulina. E seu pâncreas está lá esgoelando para cuidar do tanto de carboidrato que você come e ainda tem que lidar com esses hormônios que não deixam ela fazer efeito. Então, o pâncreas tem que produzir uma quantidade absurda de insulina que não faz efeito no músculo, porque ela faz efeito na artéria, causando aterosclerose, a insulina faz efeito
na gordura, aumentando o acúmulo de gordura e não deixando queimar. A insulina faz efeito aumentando o risco de câncer, tanto que os diabéticos têm 2 a 4 vezes mais risco de câncer, Justamente. 2 a 4 vezes mais risco de Alzheimer, que é uma resistência insulínica cerebral. Conhecido Então, como não é todo diabetes mundo... tipo 3 hoje. É, Alzheimer, né? e não é Conhecido como diabetes tipo Alzheimer, 3. diabetes tipo 3. E não é todo mundo que o povo vai achar, porque a resistência insulínica não tem problema. Tem gente que tem acne, a axila fica escura, que é a acantose, o pescoço fica escuro. Isso é acantose, não é alergia a gilete, gente, nunca foi. Eu atendi um pai de uma criança que estava esfregando o pescoço da criança por causa disso. E eu falei, não, isso é Não resistência à é? insulina. Tira o pão. Tira a bucha e tira o pão. Então, com isso é um círculo vicioso. Aí quanto mais carboidrato você come, mais insulina fica alta, mais gordura você acumula, mais inflamação. E aí o fígado. Aí vem o fígado, querido fígado. O que o fígado faz quando a gente está em jejum? Que as pessoas perguntam do jejum intermitente. Produz glicose, Produz glicose. né? Quando a gente Isso. come, a insulina sobe e fala, cala a boca, para de produzir glicose, que agora é hora de guardar glicose. Então o fígado vai, para e começa a armazenar. Só que nessa brincadeira de resistência insulínica, excesso de carboidrato, inflamação, ele fica surdo, ele fica produzindo glicose o tempo inteiro, mesmo depois da feijoada, do pudim. Então, além da glicose da sua dieta que você está comendo, tem a glicose que o fígado produz sem parar e tem a glicose que está lá esperando entrar, que não consegue entrar porque a insulina não deixa. Gente, glicose é tóxica. Pra vocês terem uma ideia, o ideal, o que a gente pode ter no sangue hoje é uma colher de chá diluída no sangue todo. Porque senão ela gruda em tudo, ela glica, ela gruda. Causa retinopatia, neuropatia, alteração nas vistas, né, na retina, nos nervos, no coração, no rim, né? E Então, lembrem, não é... e lembrem que a retinopatia não é só no paciente diabético. No paciente pré-diabético, a gente já tem cerca de 10% daqueles pacientes com retinopatia. Na verdade, a gente está correndo atrás o diagnóstico é a gente tem que correr o paciente com resistência à insulina antes do diabetes. É um contínuo de alterações e aquele paciente com resistência à insulina já está correndo um risco de vida maior, com síndrome metabólico, um risco cardiovascular mais elevado e ele está caminhando para o diabetes. É só questão de tempo. Hoje eu atendi um paciente com 102 de glicemia e ele foi lá porque ele queria emagrecer porque ele estava saudável, não tinha doença nenhuma. Eu olhei, mãe, mas você é pré-diabético já, ué. Vamos ver desde quando? Desde 2014. Meu médico falou que eu estava normal, não é até 99? Eu falei, pois é, mas tá 102. É a primeira vez que alterou. Eu falei, mas estava 99 esse tempo todo, aí você ficou tranquilo. Fiquei, o médico falou que não tinha nada. Eu falei, meu querido, é um contínuo. A gente põe uma régua, mas o diabetes começa 12 anos antes. Então, 10% tem retinopatia, de 8 a 12% tem nefropatia, perdem proteína na urina já. Justamente. E neuropatia, tem Justamente. cãibra, não sabe por que tem cãibra, a glicose está de 100. Mas não é nada, já é neuropatia diabética. E a Sem gente sabe que dúvida. os pré-diabéticos têm maior risco de infarto e têm maior risco de câncer. Gente, é a mesma doença. A mesma doença, não muda. Não muda. A gente tem que reduzir o carboidrato. Né? E nesse caso, não é só comer comida de verdade e fazer dieta paleo, não. Se tá diabético, é low carb mesmo, tá? Dependendo, uma very low carb, que é a que mais tem benefício, tá, gente? E a ADA já aceitou isso, a American Diabetes Association, que é o órgão mais respeitado de diabetes, já admitiu que é a estratégia com maior evidência científica, mais robusta e que tem melhores resultados. Sem Mas os dúvida médicos tupiniquins aqui ainda estão batendo cabeça. Com certeza. Uma coisa que a gente tem que marcar também é com relação à esteatose hepática, Jamila. A esteatose hepática a gente sabe que vem no início desse processo e já é um sinal de resistência à insulina. A esteatose hepática. Tenho só uma gordurinha no fígado, minha glicemia está 95, tenho diabetes, meus rins estão funcionando bem. Mas o pessoal não entende que aquilo é o caminho e a evolução para o pior. A gente tem que esclarecer isso de forma mais forte, a meu ver. Como que a esteatose hepática acontece, né, gente? No fígado, a gente tem o nosso corpo, ele não foi criado para ingerir quantidades enormes de frutose. De onde vem a frutose? Das frutas e do açúcar. O açúcar é uma molécula de glicose como de frutose. Então, antigamente, assim, né, na nossa evolução, a gente comia frutinhas silvestres. Às vezes, essa frutose nem chegava a ser absorvida, era metabolizada por bactérias do intestino. Muito pouco E as frutas passava. por temporada. Por temporada. Não, fruta por temporada é pouquinha, porque era escassa, todo mundo se pegava para comer. E aí o que essas frutas acontece? hoje, muitas delas são muito mais doces hoje.
Muito mais doces, são selecionadas geneticamente, né? Selecionado, já é isso. Então, pode dar, Jéssica, pode dar, viu? Dá xilitol. Xilitol tá na pasta de dente do seu filho, pode dar sem medo. Aí, o que que acontece? O fígado, ele não metaboliza frutose. Ninguém metaboliza frutose. Então, a glicose que você come do arroz, do amido e do açúcar vai para o sangue causar o estrago danado que a gente já viu. E a frutose vai para onde? Quem que tem que se lidar com isso? A frutose dá uma voltinha, causa inflamação no tecido adiposo, que é na gordura, vai para o cérebro, causa resistência insulínica cerebral. Tá? Tem estudos mostrando que a frutose diminui saciedade, causa inflamação cerebral e vai parar no fígado. E o que o fígado faz com frutose? Ou ele transforma em ácido úrico, ou ele transforma em gordura. Não tem outro jeito, ele não consegue usar isso como forma de energia. Percebem? Então, a gente começa a acumular gordura no fígado por excesso de frutose, refrigerante, xarope de milho. Quem mais estimula o acúmulo de gordura no fígado? O excesso de gordura abdominal. O excesso de gordura abdominal começa a gerar a inflamação, que também aumenta o acúmulo de gordura no fígado. Então, o hepatologista mais conhecido em Belo Horizonte, que tem aqui hoje, que é o chefe do transplante da Santa Casa, que é o Leandro Ribeiro, ele manda tudo para mim. E antes ele tinha medo de low carb. Hoje ele fala assim, não, low carb. Em 3 meses, a gente repete o ultrassom, não tem mais esteatose. Limpou o fígado. Limpou. Quando eu comecei a mandar os pacientes para ele assustou. Ele falou, que isso, Janaína? Aí hoje ele manda paciente para mim e fala, Janaína, vai para Janaína, porque é isso aí que você tem que resolver. Para de comer pão, pode comer torresmo, não tem nada a ver com a gordura da dieta. Tira açúcar e comida processada e vai na Janaína. Em 3 meses a gente limpa fígado, é impressionante. Hemocromatose melhora, esteatose melhora, e esses pacientes estão evoluindo para cirrose, né? Então eu tenho pacientes já com cirrose, por causa da esteatose, a gente limpa da esteatose, a cirrose não sai, não é reversível, mas ela estaciona. E essa dieta é que tem mais possibilidade de propiciar isso, né? Sem dúvida alguma, né? A gente tem esteatose hepática, você deve fazer uma dieta restrita de carboidratos. Tem que fazer low carb, é o tratamento que dá resultado, como você falou, em curto, em médio e longo prazo. Não tem dúvida alguma. Com relação a gente falou muito na insulina, e qual é a pista que a gente tem para dizer que um paciente tem resistência à insulina laboratorialmente? A gente dosa a insulina de jejum, que alguns pacientes a gente dosa... Pode falar. Pode perguntar. Não, a gente dosa a insulina de jejum, algumas vezes ela vem bem alta no paciente típico, com síndrome metabólica, 5, 30, 35. E outras vezes tinha 88. Tem resistência, mas... Isso. E, às vezes tem resistência, mas vem uma insulina mais baixa. Mas isso não exclui aquela insulina pode estar muito mais alta depois nos outros alimentação, não é isso, Janaína? Faça um comentário sobre a dosagem de insulina em jejum. Na verdade, os endocrinologistas recomendam contra fazer a dosagem, eu doso de todos os pacientes sistematicamente. A gente faz a relação da insulina com a glicemia, né, com a glicose. E a gente tem um índice que chama ROMA, que o ideal é que ele fique abaixo de 2, abaixo de 2,5, isso é meio controverso, tanto que tem que ficar abaixo, mas o que a gente tem visto é um ROMA de 6, né? O ideal é uma insulina abaixo de 5. Até 8 é aceitável, mas o ideal mesmo é abaixo de 5 em jejum. Daí chega a pessoa para mim, mas a minha tá 6 e eu não emagreço. Ela fala, tá, ok, se for pela insulina, isso só quer dizer uma coisa, você não está no último estágio, que quando você dorme e não come o tempo inteiro, ela baixa. Que bom. Baixa. Bom para você. Mas você, durante o dia, pode estar tendo pico de insulina. Como que a gente pode ver isso? A gente pode pedir uma curva de glicemia com insulina. Demora 5 horas, é bem cansativa, e aí tem vários perfis. Tem um livro que chama Diabetes Epidemics and You, que é a epidemia do diabetes e você, um livro amarelo, muito bom. A gente pode postar depois, né, Flávio? Que ele mostra as curvas, mostra os padrões, é bem complexo, assim. Eu raramente peço, porque a pessoa chega para mim com a acantose, que é a axila escura, com obesidade central, se ela já tem ácido úrico alto, ela já tem resistência insulínica. Então, quais são os sinais clínicos e laboratoriais de resistência insulínica, para que a gente não precise ficar obcecado com pedir a curva de 5 horas, né? Então, ácido úrico alto, HDL baixo, triglicérides alto, não interessa o LDL, colesterol ruim, dane-se o LDL, não faz diferença nenhuma, para falar o que é resistência insulínica. Né? Então, ácido úrico alto, HDL baixo, triglicérides alto, insulina em jejum alta, lógico, a glicemia se vê alta, ótimo, melhor ainda, para ajudar. E exame físico, acantose,
né? Axila escura, virilha e pescoço escuro, mulher tem muito. Ovário policístico, se a pessoa já tem um diagnóstico de ovário policístico, ela não precisa nem de exame, ela tem resistência insulínica desde sempre e vai sempre ter. Genético, o que a gente faz é amenizar e controlar, né? Se ela já tem história de pré-diabetes, já é resistência insulínica, né? Não tem conversa. E diabetes tipo 1 pode ter resistência insulínica? Claro, todos têm depois de muito tempo, porque eles comem carboidrato e usam muita insulina. Então, se você usa muita insulina, você expõe seu corpo a muita insulina, você gera resistência. O Jason Fung fala isso, né, seu colega? Se a gente toma muito antibiótico, eventualmente fica resistente. Se usa muita insulina, fica resistente. Porque você expõe o corpo a muita insulina, né? Esse livro é fantástico, né? Quem não De leu, por cabeceira. favor, leia. Leia. Código do Diabetes, Jason Fung. É muito bom. E ele explica a esteatose também muito bem. Eu gosto dele porque ele explica a esteatose bem legal também. Meus pacientes que têm esteatose e resistência insulínica e estão pré-diabéticos, eu mando ler. Porque eles acham que eles não têm diabetes. Aí quando eu leio esse livro, que fala, putz, mas a esteatose é a resistência à insulina no fígado e é o principal e o primeiro degrau para o diabetes. Se isso fosse parado desde o princípio, a pessoa não evoluía para diabetes, porque é o fígado que fica surdo primeiro, né? Geralmente antecede o diagnóstico de diabetes em cerca de 10 anos, algo do tipo. Antecede. E também lembrando que a insulina alta leva à hipertensão arterial, faz parte desse processo, porque há um aumento de reabsorção de sódio e de água a nível do rim. Então, por isso que quando a gente faz uma low carb, reduz a insulina e água nos primeiros dias. E às vezes a gente tem até que repor um pouquinho mais de sal na comida, algum caldo de osso, alguma coisa, para que a pressão não caia drasticamente. E a gente reduz diurético, né, Flávia? Eu tiro diurético de vários pacientes quando eu começo a dieta e uso diurético. Eu peço para medir a pressão diariamente, suspendo o diurético, às vezes nunca mais volto o diurético. Eu tenho paciente que eu tirei todos os antipertensivos, né? E essa questão do mal-estar, né, da low carb, que é o início, que as pessoas falam, ai, quase morri, essa dieta mata, deu dor de cabeça. Na verdade, isso é perda de... Porque no rim nada é de graça, né, Flávio? Flávio sabe disso. No rim tudo é uma troca, né? Você troca uma coisa, um íon por outro. Então, na low carb, você perde sódio, potássio e magnésio. São 3 coisas perdidas, além do líquido que você perde nas 3 primeiras semanas. E isso tem que ser reposto, gente. Você tem que comer folhas verdes escuras, castanha do Pará, castanha baru, que tem potássio, salsão, caldo de osso, tem tudo isso. O caldo de osso é uma bênção, porque ele tem tudo isso. E então você não se sente mal. E muito sal. Direito, e fez seu para casa, comeu abacate também, que tem muito potássio, e fez seu para casa e passou mal, daí só pode ser falta de sal, meu amigo. Daí você pega uma colher de chá de sal, põe na boca e vira um copo d'água de 300, 400 ml, em 10 minutos você tá novo. Desaparece o mal-estar, a dor de cabeça, a tonteira. Resolve. E aí você aumenta o consumo de sal nos próximos 2, 3 dias e você tá bem. E aí você se adapta. Depois de 3 semanas você tá adaptado. E aí você começa a queimar sua gordura sem sofrer tanto. Mas você não precisa sofrer no começo. É isso que eu falo, mas eu fiz na lata, eu não tô nem aí, eu quero passar por isso. Que nada. Come sal, come potássio e magnésio na dieta, ou suplementa o magnésio com o médico que tá com você. E vai sem passar mal. Já é duro mudar de estilo de vida, né? Precisa passar mal. Com certeza. Isso aí é uma adaptação, né? E a gente tem muitos benefícios com a low carb, a cetogênica e às vezes o jejum intermitente, né, Janaína? O jejum pode ser acoplado nessa estratégia. Não tentem fazer jejum de um dia para o outro. Hoje eu estou com uma dieta riquíssima em carboidrato, vou fazer um jejum em 36 horas. Não é assim, pessoal. Tudo parte de uma adaptação. Você tem que estar com a insulina baixa. Com a insulina baixa, sua fome vai diminuir bastante. Você vai se conhecer, vai saber o que é fome de verdade. É um processo de autoconhecimento. Você vai saber quando é apenas vontade, quando é fome de verdade. E às vezes, naturalmente, você vai partindo para jejuns de 16 horas, que é o mais comum, quando você não janta, não toma café e almoça. O jejum é uma prática milenar feita há milhares de anos e que pode ser útil nessa situação de pacientes diabéticos e perda de peso. Isso a gente tem resultados muito bons. O Jason Fung lá no Canadá fez um trabalho sensacional com relação a jejum esse tipo de 20 situação. dias, 15 dias, né? Sim, sem dúvida alguma. E a bariátrica vem pra gente confirmar que isso tudo pode funcionar. Por que a bariátrica reverte esteatose hepática, hipertensão arterial, diabetes, deixa tudo isso em remissão? A gente pode fazer isso com low carb, keto e jejum em tem o boa mesmo parte desses resultado. Né? Faça um comentário. E o jejum é engraçado, que quando a gente tem a esteatose, gente, só que a gente come o tempo inteiro, né? Mesmo na low carb,
você está usando o que você come. Mas quando você jejua, o seu fígado começa a quebrar a gordura e jogar no sangue. Então você entra no modo de catabolismo quando você está em jejum, né? De quebra. E a quebra não é só da sua gordura, a gordura que está no fígado também é quebrada, o glicogênio é quebrado. Então, para você limpar o corpo, fazer autofagia, né? O jejum é importantíssimo. Tanto que o Jason Fung, ele clama que ele reverte a diabetes mesmo com insulina há muitos anos, que o pâncreas volta a funcionar. Só através de jejuns prolongados. Eu tenho paciente que eu fiz jejum de uma semana, um diabético, que nada baixava os triglicéridos, nada melhorava a glicemia, e foi jejum prolongado, malhando todo dia, sem sentir mal, que resolveu. Então a gente tem esse preconceito, eu não vou jejuar tantos dias. Você não tem que jejuar, né? Igual ele falou, se o Dr. Flávio falou perfeitamente, não é para jejuar de cara, isso é errado. Na verdade, mulher principalmente, se vocês lerem minha entrevista no Revolução Keto, eu explico lá que a mulher em idade fértil, se você entrar numa cetogênica de cara, você pode inclusive engordar. Porque o seu corpo entra em modo de inanição, você para de menstruar, porque o corpo fala, essa mulher é doida, parou de comer, está acontecendo alguma coisa estranha que eu não sei o que é. Vou entrar em modo de inanição e vou parar de gastar para não perder peso. Então, a mulher tem que entrar um pouco mais devagar mesmo, não é para jejuar nas primeiras 3, 4 semanas, só depois, é para ir devagar. Até porque, gente, para que queimar cartucho? O paciente que chega no meu consultório tomando refrigerante, comendo lixo do mundo, eu tiro o lixo do mundo e peço exames. Isso. Daí ele volta, daí 20 dias, 30 dias, aí eu vou fazer low carb, sem contar carboidrato. Quando ele entrar em platô, eu vou falar assim, agora nós vamos fazer uma cetogênica com jejum. Ou uma carnívora. Carnívora é excelente para diabetes, excelente. Para mulher com celulite, que está flácida. Excelente carnívoro. Alguém perguntou sobre carnívoro aí. E alguém está falando de intestino preso. Uma causa de intestino preso na low carb é falta de sal e magnésio, gente. A flora intestinal muda também, né? Então eu sou suspeita, mas o kefir ajuda demais. E muito sal, mais sal e magnésio suplementado ajudam também, tá? Muita água. Melhora. E depois melhora o intestino preso. Assim como a insônia do começo, que você fica com tanta energia que não sabe nem o que fazer, né, Flávio? Você teve insônia? Não tive, não tive. Tive um pouquinho de intestino preso nas primeiras 2 ou 3 semanas, mas depois se adaptou muito bem, obrigado. Outra coisa importante é que o volume fecal diminui bastante, até porque a gente come alimentos muito Come mais menos, né? nutritivos. Come menos alimentos mais nutritivos, né? O que a gente chama de densidade nutricional. Então, as carnes são excelentes, as vísceras especiais, né? Fígado, moela, o que você quiser comer de víscera, mande brasa. A não ser que tenha uma contraindicação específica, uma doença renal crônica mais avançada, em que a gente tenha que restringir algum tipo de situação. Mas o segredo é escolher os alimentos com alta densidade nutricional, pessoal. E quando a gente vem para uma dieta rica em farináceo, a gente está indo para alimentos de baixíssima densidade nutricional. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque dá para fazer uma low carb muito suja também, né, Flávia? As pessoas às vezes vêm para mim Sim. fazendo uma low carb comendo torresmo o dia inteiro porque é gordo. E isso é uma coisa que realmente não é interessante. Hoje eu falo que a gordura venha com a proteína venha com a gordura. Né? Na cetogênica, para enxaqueca, para câncer, tudo bem suplementar MCT, né? Que é o triglicéridos de cadeia média, a gente faz. Mas tem que ter esse cuidado. Então, os vegetarianos aí, que 3 pessoas aí já perguntaram, eu não consigo acompanhar, gente, vocês precisam me ajudar. Ei, Léo, os vegetarianos podem fazer low carb. Ovo lacto vegetariano é muito mais. Flávio, nós temos que gravar essa live, juntar os vídeos e postar no YouTube. Você consegue Sim, fazer sim. isso? Consigo. Amanhã a gente... Você tem canal no YouTube? Tem um canal. Amanhã a gente sobe. Em 3 partes até Aí agora. você Se a conexão não cair novamente. Vamos juntar as partes, eu consigo tentar juntar. Se você me mandar, a gente junta, sobe pro seu, pro meu, porque esse aqui tem que ficar pra história. Sim. Com certeza. Onde é que a gente estava? Você estava A gente falando... estava falando dos vegetarianos. Você tem experiência com Ah, vegetariano, Flávio? não tem. Não tem experiência com Eu tenho vegetariano. experiência, eu tenho até vegano. Deixa eu te contar, o vegano é um problema, porque eles têm muito problema assim, de deficiência vitamínica, né? Muito difícil, aí eu tenho que suplementar. E aí eu mando pro nutricionista. Mas os vegetarianos, eu tenho vegetariano que faz cetogênica epilético. E tá muito bem, gente. Então, DM1, diabéticos tipo 1, a low carb não é high fat, é high protein, né? É muita proteína e pouca gordura, os diabéticos tipo 1. Porque tem uma diabética tipo 1 te assistindo aí, que ela é vegetariana e diabética tipo 1 e faz low carb. Você viu aí? Ela tá Sim, te assistindo, ela tá perguntando aí. certo. Então, tem que ter ajuda mesmo. Vocês têm que ter endócrino que sabe fazer isso, né, gente?
Alguém perguntou se a cantose reverte com a dieta. Gente, você sabe que melhora muito? Depende do grau de cantose, reverte sim. Assim que com a metformina também. Zenaide, eu não acredito que você me assistindo, Zenaide. Zenaide está assistindo, beijo. Então, até me perdi. A metformina é muito importante, sim. Mas tem gente que não tolera metformina, quando faz atividade física pode dar hipoglicemia no jejum. Então, é uma tentativa, não é para usar sem indicação médica, pode dar deficiência de B12, então quem está com deficiência de B12 tem que tratar também, então tem que ficar de olho nessas coisas, né, gente? Tem que ter médico, né, Flávio? Com certeza, sem dúvida. Tem até médico, vários médicos aí, colegas, Qual que é a participando sua com a gente. experiência com reversão de microalbuminúria, de perda de proteína na urina com low carb? A gente observa alguma redução, já observei em alguns pacientes, na low carb benéfica nesse tipo de situação. E também a gente tem lançado mão de... Claro que a gente usa o IECA, às vezes para diminuir a pressão de filtração glomerular e com isso reduzir a proteinúria. E é sempre importante frisar para as pessoas que não é normal que a gente perca proteína na urina. Proteinúria é um marcador de lesão renal e, nesse caso, um marcador de lesão renal pelo diabetes. Quanto maior for a proteinúria, maior o grau de lesão renal e maior a velocidade e a velocidade de progressão da doença tende a ser mais rápida. Então a gente sempre objetiva reduzir proteinúria ao máximo. E com relação à dieta hiperproteica, a dieta hiperproteica vai lesar o rim, pessoal, isso é um mito. A gente sabe que pessoas com função renal normal, não é a dieta hiperproteica que vai prejudicar a função renal. Como diz a Neto, nunca vi ninguém comendo bife precisando de diálise. Eles Mas estão os lá, boa diabéticos parte estão todos lá. dos diabetes estão lá pelos carboidratos refinados. O que acontece é que, quando o rim tem uma função mais reduzida, em torno de 30% ou mais reduzida, aí a gente tem que reduzir algo desse aporte proteico, porque o rim já não dá mais conta de lidar com aquela quantidade de proteína, porque aí vai subir mais a ureia, que é outro marcador de doença renal, e a gente pode ter sintomas desse tipo de situação. Quando a ureia fica muito alta, 150, 100, 200, 300, aí o paciente vai ter sintomas. A ureia tem que ficar mais baixa no sangue. Aí o paciente pode ter náusea, vômito, gosto amargo na boca, gosto metálico na boca, perda do apetite, que são aqueles sintomas urêmicos clássicos de uma doença renal crônica avançada. A Janaína falou muito bem aí das medicações, que a gente deve separar naquelas medicações que aumentam a insulina e que contribuem para o ciclo vicioso da resistência insulínica e do diabetes, e aquelas medicações e condutas que não alteram a insulina e que fazem com que a gente tenha mais à frente uma insulina mais baixa e com isso a gente tenha os efeitos dessa mudança alimentar. Janaína, qual é a tua experiência de reversão, de retirada de insulina e de retirada de medicamentos no diabéticos tipo 2? Insulina, a grande maioria dos Deixa eu te diabéticos tipo 2 contar, que usam insulina. Sim, eu tô tirando insulina de todo mundo. sim, com certeza. Eu tô tirando insulina de todo mundo. Quando eu não tiro só com dieta, eu mexo nos remédios. Eu sou muito boa de remédio, sempre fui, né? Porque eu não tinha dieta, eu não Sim, sabia dieta, então eu tinha que ser muito boa de sim, remédio. sim. Então eu sei bem lidar com as medicações para diabetes de uma forma a otimizar. E aí, aliado ao exercício físico, de um jeito ou de outro a gente tira insulina. Mas eu nunca prometo nada, porque o que acontece? Eu já falei sobre isso. A gente tem um pâncreas ali, igual uma guerra civil. Na guerra civil tem um monte de gente no chão. Aí uma boa parte tá morto, tem que chamar o rabecão para tirar. Tem uns que estão com tiro na perna, se você garrotear e cuidar, vive. Tem uns que estão com tiro na carote e estão morrendo. Então, depende quanto do teu pâncreas você já matou comendo lixo. Se você já matou tudo, Travou o meu? Vou mudar aqui a localização. Oi, travou o meu? Travou o meu aí? o seu travou. Será que o pessoal tá me É, ouvindo? vamos ver. Vou mudar de lugar aqui também em casa. O meu tá bom? Você tá me ouvindo, Flávio? Tô te ouvindo. Tá bom. Vou mudar aqui a localização. Tá, então você me perguntou sobre a retirada, né? Eu tô falando que Isso.
Depende do estado do pâncreas. Então, se tem o peptídeo C baixo, pode ser que não tenha mais célula viável. Pode ser que recupere depois? Pode, só Deus sabe, não custa tentar, a gente vai acompanhando, mas jamais eu suspenderia a insulina de cara. Então, os pacientes que têm o peptídeo C baixo, eu deixo sempre um pouco de insulina. Os pacientes que têm o peptídeo C normal, eu mudo todos os remédios, reduzo a insulina pela metade, faço um mapa glicêmico todo dia e vou acompanhando. E assim, eu tiro insulina em 2 semanas. É impressionante. É impressionante a rapidez que funciona a dieta. Isso a pessoa nem emagreceu. Você percebe, Flávio? Imagina Sim, emagrecendo, sim. né? Os benefícios vêm antes da perda de peso, né, Janaína? Os benefícios vêm antes da perda de peso. Você não Não dá precisa nem... É igual a perder peso bariátrica. para reduzir medicação. Não, não precisa perder peso para reduzir antipertensivo, não precisa perder peso para reduzir medicação. Se você muda a dieta, e gente, eu falo sempre isso, não é só a insulina. O estresse emocional é o que mais mata. O estresse emocional é igual ao tabagismo e o sedentarismo, eles são iguais para matar. Então, dormir bem, musculação, fazer uma yoga, diminuir cortisol, né? A atividade física, musculação. Musculação é o que aumenta a massa magra, melhora o metabolismo, melhora a resistência insulínica. Pode fazer aeróbico? Treino de Pode, força, pessoal. mas não no começo, principalmente no começo que vocês estão se adaptando à dieta, não façam aeróbico, façam só musculação. Depois de 3, aí o Gleison tá aí. O Gleison foi consultar comigo numa situação muito ruim, usando insulina em dose alta, sem perspectiva, machucado, e a gente já tirou a insulina da Gleison. Tava super feliz, e já perdeu acho que 8 quilos, né, não sei, em menos de um mês. Então, assim, tem vários pilares de uma saúde, né? Emocional, espiritual, musculação, atividade física, dieta, remédios melhores, né? Não ficar tomando corticoide para qualquer coisinha anti-inflamatório. Né? O Flávio adora anti-inflamatório, né, Flávio? Deus me livre e guarde. Diclofenaco e mesilida, Nossa, isso aí ibuprofeno mata. são vilões para o rim, né? A gente sabe que como é que eles agem? Como é que eles diminuem a inflamação? Eles inibem a produção de prostaglandina. A prostaglandina é um vasodilatador, por isso que ele diminui a inflamação, porque há uma vasoconstrição, há uma inibição da vasodilatação e uma redução do fluxo sanguíneo para aquela área que tende a ficar, no caso, inflamada. Então, com a diminuição da prostaglandina, o fluxo renal diminui. E naquele paciente que já tem uma disfunção renal, essa diminuição de fluxo pode prejudicar ainda mais a função renal. Eu tenho pacientes que usaram cronicamente anti-inflamatórios, aquela dor nas costas diária, que é uma senhora de 60, Esses vão para diálise. que a dona Maria de 60 anos usa 4 vezes por semana, e quando percebeu, o rim já estava funcionando 10%, precisando de diálise e sem volta, infelizmente. Eu tomava anti-inflamatório, se eu te falar, Flávia, eu tomava Tandrilax, uma caixa por semana, de dores na coluna, no pescoço, dor de cabeça. Se eu te falar que tem uns 4 anos que eu não compro uma caixa por causa da dieta cetogênica. Então, há que se respeitar essa intervenção alimentar, gente. Há que se respeitar. Eu falo que não existe cura do diabetes, existe remissão. Remissão. Tá, E é o que a gente? Não tem bariátrica cura. faz. Entra em remissão. A bariátrica também. E, aliás, gente, deixa eu falar com vocês. Metade dos bariátricos engordam tudo de novo em 10 anos. Tudo. Metade, tá? Então, você é mutilado, às vezes fica com um monte de problema, vira alcoólatra, tem desabsorção. Em 10 anos volta tudo, porque você não mudou a sua dieta. Perguntaram sobre a hipoglicemia reativa da bariátrica. Depois da bariátrica, o seu pâncreas está inchado, digamos assim. Porque ele estava produzindo muita insulina. Então, ele não entende que não precisa mais. E aí você começa uma hipoglicemia atrás da outra, acaba tendo que reverter a bariátrica. Eu tenho vários casos assim, que me procuram, a gente faz low carb e fica tudo bem. Eles acabam de emagrecer sem passar mal. Então, até para tratar complicações da bariátrica, a low carb é a mais indicada. Com certeza. Eu percebo que a bariátrica tem um apoio muito forte da indústria, de produtos hospitalares, de grampos, disso, daquilo outro, e acaba que isso faz com que esse sistema faz com que a prescrição talvez seja até acima do indicado. Né, Janaína? Muitas pessoas que vão para a bariátrica nem tentaram essa escadinha que você está falando aí, subindo para o Não, objetivo. os médicos de convênio fazem sem indicação nenhuma, cobra particular e corta. Aqui está lotado. E eles nem mandam para endócrino, eles mesmos controlam. Aí chega pra gente com anemia grave, ferritina de 3, B12 de 50, porque o cirurgião não controla direito. Pensa.
Ah, imagino. Então, assim, a gente tem que ser, como a Janaína falou, na grande maioria das pessoas, uma escadinha. Tirar lixo, tirar processado. Não deu certo, vamos para low carb. Não deu certo, vamos para keto. Se precisar, a gente faz jejum. Não vamos queimar cartucho antes da hora. E o ideal também é ciclar, né? O segredo da vitória é ciclar, é não deixar o corpo acostumar com nada. Jejuar todo dia para reduzir o metabolismo é uma furada, né? Mas eu acho Ah, assim sim. que as pessoas, Fale, né, as pessoas complemente. aqui estão fazendo umas perguntas básicas aí de leite, não sei o quê. As pessoas ficam com raiva de tirar leite, gente. O povo adora leite, ou o bando de bezerro. O leite tem a lactose, gente. É meia colher de sopa de açúcar em 200 ml. Fora a Glicose mais lactose, galactose. é a glicose mais a galactose. Ah, mas é no lac, né? Zero lactose o leite. Mentira! Eles colocam a lactase, que é a enzima, quebra a lactose e fica tudo boiando. É pior. Fica tudo separadinho. É mais fácil ainda. A glicose sobe mais rápido. É doce se você beber. Além disso, o leite tem a caseína. A proteína do leite é pró-inflamatória, ela aumenta a inflamação. Isso é muito ruim para quem tem ovário policístico. Dificulta muito a perda de peso se você se enche de leite. Fora as alterações dermatológicas, de acne, no autista, caseína. E fora das alterações que boa parte dessas pessoas no nosso leite hoje é processado depois de todo o processo para fazer o leite de caixinha ou leite em pó, e a caseína em si fica com a estrutura desarranjada. Isso causa mais problemas ainda para a nossa saúde, né, Janine? Verdade, tem as alterações alostéricas de conformação, isso é bem complexo, né? Eu sempre falo, pessoal, não exagerem no leite, como derivados mais gordos de leite, porque a gente precisa realmente de um pouco de cálcio, a mulherada precisa mesmo. Mas saibam que o leite é uma péssima fonte de cálcio, e que fonte de cálcio boa é queijo gordo, né? O kefir quebra a caseína. Quem tá perguntando aí, ó, todo mundo pode tomar kefir, gente. Para, eu sou esposa do Mister Kefir, já, eu vou falar para depois ninguém falar que eu mentindo aqui. Então, eu sou esposa do Mister Kefir, tá? Eu tenho conflito de interesse. Mas eu tomo kefir há mais de 20 anos, antes de conhecer o Léo. Quando eu vi que ele fazia kefir, eu falei, agora eu caso, tá? Então, o kefir, verdade. O kefir, ele quebra a lactose e ele quebra um pouco da caseína. Então, ele é interessante sim. E é uma fonte boa de absorção de cálcio. Tem estudos mostrando que kefir para osteoporose é interessante, tá? Então, é melhor tomar kefir do que tomar iogurte. E é melhor tomar coalhada com leite integral da fazenda do que iogurte do supermercado também. Então, nada fit, light, zero, não sei o que, saiam disso, tá? O cálcio, ele vai absorvido bem com gordura. E tem outras fontes de cálcio também, né? Vocês comem sardinha, comam espinha. Se vocês comem brócolis, folhas verdes escuras, castanhas, né? A semente de abóbora tem muito cálcio, tahine, o gergelim tem muito cálcio. Então, assim, tem que comer derivados gordos do leite e essas outras coisas que tem cálcio. Faz um lambari frito na airfryer aí, come com a espinha, uma excelente fonte de cálcio, tá, gente? Sem dúvida. Queijo, como queijo todos os dias. Queijo aqui é queijo e ovos. Ovos Bahia praticamente todos Mineira os aqui, dias. queijo demais, adoro queijo. Já tive em BH já comendo pão de queijo. Uma colega de residência casou e eu fui aí no casamento dela. Uma cidade maravilhosa, realmente. BH e seus botecos. BH tem muito boteco, né, gente? Tem gente perguntando aqui sobre, olha, se arrepende da bariátrica, se perde massa magra. Flávio, o que você acha? Não, não perde massa magra. Claro que a Tem gente tem que estudo, né, aliar. mostrando isso. É, isso, né? E o treino de força também vai contribuir nesse tipo de situação. Sem dúvida Gente, perder alguma. massa magra, mulher após os 30 anos começa a perder massa magra, tá na menopausa despenca tudo, inclusive a massa magra. Os homens, depois dos 40, podem perder massa magra. Então, várias coisas fazem perder massa magra. Cortisol alto, estresse emocional, faz perder massa magra. Tomar corticoide com sinusite para alergia, faz perder massa magra. Dieta cetogênica não perde massa magra. Ou mantém, ou inclusive pode ganhar. No Alimente deste ano, em São Paulo, em novembro, o Luiz, que é do Keto Gains, que ele fala exatamente sobre isso, como ganhar massa magra no dieta cetogênica, vai falar no Alimente. Então, por favor, se você tem interesse em ganhar massa magra sem se bombar o tempo inteiro, com comida de verdade, vai lá assistir o cara sabe mais do assunto. E tem vários estudos, inclusive em câncer, gente. A gente usa dieta cetogênica em câncer de pâncreas para evitar a caquexia, para evitar a perda de massa magra, com bons resultados. Então, existe muito tabu sobre isso. O que acontece? Você tem que comer proteína para ganhar músculo. É proteína e musculação, é isso. Não tem segredo. Tijolo e esforço, não tem jeito. Né? Então, coma proteína adequadamente.
Como combater a flacidez? Coma proteína adequadamente, muita proteína, faça atividade física. Você tem um rim bom, vai em frente, igual ele falou, o Dr. Flávio explicou aqui. Se você tem um rim bom, não tenha medo da proteína. Se você tem insuficiência renal, marca a consulta com ele amanhã. Não espere mais um dia para ele falar para você quanta proteína você pode comer. Não tá certo, Flávio, não é isso? Com certeza. Outra dúvida, Janaína, que as pessoas têm é com relação ao jejum intermitente, se o metabolismo basal não vai ficar reduzido. E aí a gente tem aquela diferença de uma dieta hipocalórica diária para o jejum intermitente. Faça um comentário sobre isso pra gente. Tem um estudo sobre The Biggest Loser, que foi um programa americano no qual eles ficaram um tempo, não sei se foi 3 meses, fazendo dieta hipocalórica. Hipocalórica, assim, eles comiam 3.000 calorias, foi para 1.500. Para eles era hipocalórica. E fazendo muito exercício, muito exercício, muito exercício. Perderam 40 quilos, 50 quilos, né? Depois de 6 anos, eles chamaram essas pessoas para ver como elas estavam. Todas tinham engordado de novo, exceto o cara que fez a bariátrica, porque viu que ia engordar tudo de novo. E elas faziam o mesmo tanto de exercício que durante o desafio. Ou seja, fazendo 10 vezes mais exercício que antes de tudo começar, eles engordaram tudo de novo e se não fizessem, engordava mais ainda. E o metabolismo estava reduzido mesmo após 6 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Dieta hipocalórica é um problema. Então, se você faz dieta cetogênica com jejum e não tem fome nenhuma, isso pode ser um problema se você estiver comendo poucas calorias. Doutora, como saber se estou comendo poucas calorias? Use o Fat Secret. Como é que eu uso o Fat Secret? No meu YouTube tem um tutorial. Vai lá e olhe e começa a ver quantas calorias você come. É mulher? Você não faz nenhum exercício, está comendo menos de 1.200 calorias, já está hipocalórico. Se você não menstrua, já quer dizer que está tudo errado. Homem que malha, come menos de 1.800 calorias, 2.000 calorias, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que olhar isso com muito carinho. Então, o jejum feito igual, todo dia, comendo pouco, dá problema. Porque seu corpo acostuma a gastar menos energia. O ideal é que você faça intermitente, inclusive de dias da semana. Dia sim, dia não. Isso é para quem está emagrecendo, gente. Se você já está na sua meta, você já emagreceu, se você tem câncer, jejue todo dia. É ótimo, aumenta a autofagia, não faz mal nenhum. Mas nutra-se, coma bem na sua janela alimentar. E lembre-se que o jejum não compensa uma dieta ruim. As pessoas estão fazendo muito isso, comem besteira, jejum, comem besteira, jejum. Isso é um tipo de bulimia, tá? É a mesma coisa que tomar laxante, que vomitar, que tomar diurético. Muito cuidado com isso. O jejum não compensa uma dieta ruim. O jejum faz parte de um estilo de vida. Você come quando tem fome, come até ficar satisfeito. Coma coisas nutritivas. O Dr. Flávio falou, com uma densidade nutricional alta. Né? Isso é muito importante. Então, eu sou contra. Chega gente para mim jejuando 36 horas por semana, todo mundo gordo, ninguém emagrece. Eu olho para a pessoa e falo assim, nós de pegar na mão fria. Eu falei, já reduziu o metabolismo. Aí a tireoide bichou, tá tudo ruim, a gente tem que repor hormônio tireoidiano. Tem que fazer comer mais. Aí como é que melhora isso? Comendo. Comendo proteína, fazendo carnívora, né? Jejuando diferente. Não é fácil não, aí precisa da Jana aqui, do Dr. Flávio, precisa de gente que tem experiência com isso. Nutricionistas. No desafio que a gente fez aquele desafio da quaresma e do carnaval, tinha pessoas ali que sabiam tudo de cetogênica, jejuavam todo dia, comiam pouco carboidrato e não emagreciam nem 1 quilo. Por quê? Porque fazia igual, tudo igual, não mudava. Tudo igual há muito tempo, o metabolismo reduziu. Aí a gente fala, muda isso, muda aquilo, faz isso aqui diferente, come mais disso, come menos daquilo. Chacoalha esse negócio aí, né? Aí a pessoa volta a emagrecer. Porque a perda de peso não é assim não, tá, gente? É assim, platô. Assim, platô. É assim mesmo. Então não pode esperar que vai cair para sempre até chegar no seu objetivo sem ter nenhum platôzinho, nenhuma dificuldade no caminho. As dificuldades são esperadas, a gente lida com elas. Com certeza, sem dúvida alguma. Vamos mudar a chave para diabetes tipo 1, Janaína. Diabetes tipo 2, a gente conversou, uma doença baseada em resistência à insulina. Diabetes tipo 1 é outra situação. Houve uma doença autoimune, que as células beta-pancreáticas são destruídas, geralmente uma predominância na infância, na adolescência, e o paciente não produz a insulina. Tanto é que a insulina é tão anabólica que aqueles pacientes com deficiência de insulina no diabetes tipo 1 tendem a ficar, naquela época que não tinha insulina antes da década de 20, ficavam bem magricelos, né, Janaína? Oi, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Você me escutou? Escutei. Então, eu vou falar rapidamente, já tá, eu não posso ficar muito mais, Tranquilo, porque eu tenho que tranquilo. levar meu neném. Mas, Tá, o mas diabetes então tipo 1, uma coisa que eu quero chamar muita atenção.
que eu quero que as Tá. pessoas entendam. O diabetes tipo 1 não é só da infância e da adolescência. Gente, muito cuidado com isso. Tô pegando gente de 40 anos, sendo tratada com tipo 2, tipo 1. Chama LADA. Sim, No meu site, tá justamente. lá, janaínacoene.com.br, tem uma barra de diabetes, sei lá, o que é diabetes, quais são os tipos de diabetes. Entrem lá e leiam, o que é LADA, o que é tipo, que o LADA é o diabetes autoimune do adulto. Às vezes ele é mais brando, responde a remédio. E aí a pessoa acha que não precisa usar insulina. E na verdade, se ela usar 2 unidades de insulina uma vez ao dia, o pâncreas dela dura 20 anos e nunca vai usar insulina 4 vezes ao dia. Mas se você dá metformina e glibenclamida, que é o remédio que eles dão no posto aqui para todo mundo, aí a pessoa fica ótima, 5 anos. Depois a glicose explode, ela tem que usar insulina 4 vezes por dia para sempre. Então, como é que a gente sabe se é tipo 1 ou tipo 2 é o diagnóstico? Digamos que você tem 30 anos, não é mais criança. Sua glicose está alta. O que que faz você pensar numa diabetes autoimune? Isso é importante, porque você tem que entrar com insulina na hora, para proteger seu pâncreas. Depois a gente diminui com o carb, mas tem que entrar na hora. Então é beber muita água, ter muita sede e perder peso muito rápido. Eu perdi 8 quilos em um mês, tô bebendo muita água, tô com muita sede, tô comendo e não engordo, só tô emagrecendo. Isso aí tem que ficar de olho, que pode ser tipo 1. Como que eu sei? Você dosa os anticorpos. Tem anticorpos que a gente dosa. Se for LADA e o anticorpo anti-GAD, anti-GAD estiver muito alto, vale a pena entrar com insulina um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Porque a glicose vai controlar com remédio, mas você preserva pâncreas. Então é interessante lembrar que até 50 anos de idade pode ter diabetes tipo 1, Sim. né? E depois disso, que fez o diagnóstico, como é que a gente trata diabetes tipo 1? Low carb, high protein. Por que high protein? Porque gordura a gente não consegue controlar com insulina. É muito difícil, muito imprevisível. Então a gente faz uma dieta de baixo carboidrato, não necessariamente cetogênica, entre 30, 40, 50 gramas de carbo, depende da pessoa. E muita proteína. E daí a proteína, a gente usa 2 tipos de insulina rápida. É isso que ninguém faz. As pessoas estão querendo tratar low carb e não sabem. Para o carboidrato, usa ultra rápida, que ela faz efeito em 10 minutos. Para proteína, a gente usa insulina regular, que é aquela antiga do posto de saúde, que demora meia hora para fazer efeito, dura 3 a Sim. 4 horas, e por isso que ela é boa para proteína. Então a gente usa 2 tipos de insulina para comer e uma insulina basal para manter a glicose normal. Então tem que ter endócrino, não adianta fazer sozinho. Os nutricionistas precisam ficar atentos a isso. E eu falo aqui em primeira mão, Flávio, posso falar uma novidade? Claro, fique à vontade. Gente, isso ainda não é oficial, nós estamos soltando ainda o marketing, mas eu estou dizendo para vocês em primeira mão que nós estamos abrindo uma pós-graduação low carb na Universidade PUC, aqui em Belo Horizonte, a partir de setembro. Já está no site, mas a gente ainda não divulgou, só para nutricionista, porque eles não aceitaram que fosse diferente. Mas é um começo, tá? Mas assim, a gente precisa de nutricionistas que entendam, e eu vou dar aula nessa pós-graduação e eu vou explicar bastante sobre isso. A gente vai estudar o Bernstein, a gente vai falar sobre todas as doenças, e é um lugar mais tranquilo. A de Viçosa foi um sucesso total. Eu dei aula na de Viçosa, é uma pena que não abriu turma, é por isso que a gente está abrindo. A PUC chamou a gente para coordenar, então a gente está abrindo essa pós, eu, a Daniela Godoy, a Maria Vitória Abreu está aqui, né, Maria Vitória? Eu não resisti. A Maria Vitória cuida de toda a parte de processo, até aula de marketing médico vai ter, de marketing nutricional, de processos, especialistas do Brasil falando, ensinando tudo para os nutricionistas. Então, acho que é uma oportunidade, gente, quem conhecer nutricionista, que quiser fazer, por favor, divulguem, vai valer a pena. Ela não é uma vez por mês, né? Ela é mais frequente, porque são muitos tópicos, mas eu sinceramente acho, hein, Vitória? Vitória tá aí ainda? Médico não pode ir, só nutricionista, infelizmente. Maria Vitória, acho que ela estava aí, só não desistiu. Então, a gente vai fazer para médico também, mas não nesse lugar. Então, isso que eu falo, podia fazer aí também, sabe? No Nordeste tinha que ter um curso, Flávio, você podia coordenar. Não tô te ouvindo. Ah, vamos à luta. Vamos à luta. Porque a gente Faz precisa uma ter essa pós aí, penetração sabe por quê? maior aqui ainda para muitos colegas. Vamos fazer, a gente faz Vamos à junto, luta. a Aqui gente no organiza. Nordeste a gente precisa ter uma penetração do cargo. Precisa, o Nordeste está engordando e o Nordeste não tem médicos tão capacitados assim. É uma ótima ideia. Faça isso, Gostei. abre uma Vamos pós conversar aí. Eu sobre achei que é isso. impossível até acontecer, sabe? Bora fazer um curso para diabetes tipo 1 Certo. aí, ensinar Certo. os Vamos conversando médicos. sobre isso, Janaína. Ué.
Tá bom? Eu tenho que ir. Certo. Vamos lá. Vamos. Tem Tem neném. muitos Você tem projetos neném? pela Você tem frente. Se for neném aí? vai Você- lá, vai cuidar lá do bebê. Né? Grato pela. Alô? Vai 11 meses, mas está com minha esposa, que também é nefro. Tá ali Ah, no o sofá. meu tá com 1 ano e meio. O meu tá com 1 ano e meio, o Pedrinho. Tá bonitinho também. Me escutou? Escuta. Oi, escutou? Tá ali com minha esposa. Tá ali com minha esposa. Ah, que Isso. Tá ali com minha bacana. Ela é esposa. médica também. Tá Isso. fazendo aí na Federal aqui. Ótimo. Vamos finalizar então. Para quem não Vamos. entendeu, o Bernstein é um diabético tipo 1 de Nova York, norte-americano. Ele não era médico e naquela época, na década de 30, 40, quando ele viu que o diabetes dele não estava legal, ele foi fazer medicina e foi estudar sobre diabetes tipo 1. Na verdade, ele estudou a doença antes de fazer medicina, viu que o caminho era low carb no DM1, os médicos não Ele era deram bola para ele, ele engenheiro, né? fez medicina para, como médico, poder falar sobre low carb e DM1. Hoje ele tem mais de 80 anos e ainda está atuando lá em Nova E York. Um ele abraço, revertou Janaína, todas as brigadão, tudo de complicações. bom, a gente vai falando. Foi muito bom falar contigo Um e abraço, gente. Muito obrigada. poder utilizar os Um teus conhecimentos. beijo. Foi Você uma somou honra. bastante aqui, Tchau, tchau. com certeza. Um abraço.